irmãos podem se sentar, ficar à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao Diácono Antônio. Amém. Graças a Deus, igreja viva do Senhor. Amém. Graças a Deus, igreja viva do Senhor. Amém. Amém. Agora sim. Já quando ele estava perdido ali procurando, eu vou esconder um pouquinho dela aqui. Amém? Amados, eu quero agradecer a cada um que nos visita, que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E quero convidar aqui à frente, se tem alguém que faz aniversário de casamento, se tem um bem para apresentar ao Senhor, vem aqui na frente, vou estar orando pela sua vida. Luceli? O Luceli estava fazendo uns aninhos de vida, né? É 16, Luceli? Amém. Mais alguém, amados? Aniversário de casamento, um bem para apresentar ao Senhor, uma criança para apresentar. Se tiver, vem que a gente vai orar. Amém? Só Deus ser aqui, vamos orar para Deus dar mais uns 2 filhos, mais uns 50 anos de vida. Amém? Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, amados. Senhor Deus e Pai Deus poderoso, Pai, pedimos a Tua presença na vida do Luceli, Pai. Consagramos ao Senhor, Pai, que o Senhor dê muitos anos de vida para ela, Pai. Com a Tua proteção, Pai, com a Tua unção e o Teu poder sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, declara ela próspera em tudo que ela colocar as mãos, Pai. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela, as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dor, Pai. Dê muitos anos de vida para essa mulher, Pai, com paz, saúde, alegria e na Tua presença, Pai. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, mas dá um aplauso aí, Você não senta não, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. 1 Samuel, capítulo 30. Se você quiser nos acompanhar, bem-vindos os que estão nos vendo pela rede social ali. Amém? 1 Samuel 30, versículo 1 diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo. Foram pelo seu caminho, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que eles não houvessem mais força. Mas aqui a palavra de Deus diz que choraram e não tinha mais força. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Gizelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. Éfode era uma roupa que era vestida para consultar a Deus na época. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás. E seguiu Davi os 400 homens. Quando ele chegou no ribeiro, 200 homens estavam muito cansados e não conseguiu seguir Davi. Homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, de passar ao ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa, figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e voltou-se a seu espírito, porque 3 dias
e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul e dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo e guiar-me essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei, e essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo, que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tornou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansado estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e os filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, e não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vozeria daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto opôs por estatuto e direito em Israel até os dias de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, diante de Ti, Pai, coloca essa palavra, Pai, peço ao Senhor que venha revelar ela a cada coração nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Pai, me capacita a minha vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que se tem alguma pessoa aqui, Pai, que entrou doente, enferma, seja curada em nome de Jesus, Pai. Que toda opressão na mente das pessoas eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Peço ao Senhor que dê a revelação a cada um dessa palavra em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Assim oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados, você pode se sentar, ficar à vontade. Amados, para a gente entender melhor aqui a situação, vamos voltar lá no domingo passado, quando a gente pregou de Davi. Davi derrotou o gigante filisteu. Então, Davi lá derrotou aquele gigante e começou a fazer parte da guarda real de Saul. E ele, de um pastor, passou a ser um guerreiro para Saul. E ele começou a voltar com Saul da guerra. E o povo cantava assim, 1 Samuel 17, 18, do 7 ao 9, diz assim, que Davi falava assim: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E aquilo começou a indignar a Saul. E Davi era um guerreiro forte, já tinha matado um gigante, e aquilo indignou Saul. E Saul começou a querer matar Davi. Amados, eu falei semana passada, tem gente que nos quer bem, mas nunca melhor do que eles. E aquilo começou a indignar Saul por dentro. E irou-se Saul contra Davi. E Davi, de herói, começou a ser perseguido por Saul. Davi, de herói da guerra contra o gigante filisteu, passou a ser perseguido por Saul. 1 Samuel 17:51 diz que Davi matou o gigante, mas depois virou fugitivo, depois de algum tempo. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a pessoa é herói por um tempo e depois ele se torna vilão.
Mas isso não é por culpa de Davi, isso é porque Saul se indignou e se irou contra Davi, ficou com inveja de Davi. E também diz que Davi também, quando Saul perseguia Davi teve a chance de matar Saul também. 1 Samuel 24:4 e 1 Samuel 26:7 diz que Davi teve a chance de matar Saul. Mas ele olhou, o dia que ele ergueu a espada, ele cortou a orla do manto de Saul e sentiu uma grande dor no coração. 1 Samuel 24:6 diz que Davi não aguentou de dor. E Davi falou assim: não matarei o ungido do Senhor. Então, Davi não quis matar Saul. E Davi foge de um lugar para outro, vai para um lugar para outro, e Davi vai achar refúgio com os filisteus. O povo que ele venceu há um tempo atrás era o povo que ia refugiar ele. Ele se refugia com Aquis, filho de Moabe, rei de Gade. E Davi ganhou uma cidade. Nesse tempo Davi já tinha alguns homens e ele ganhou uma cidade de Aquis chamada Ziclag com seus homens. Davi tinha 600 homens. E Davi habitou ali por 1 ano e 4 meses naquela cidade. Daí, até que um dia os filisteus saíram em guerra de novo contra Israel, contra Saul. E agora Davi estava do lado oposto. Davi já não era mais aliado de Saul. Davi já era aliado dos filisteus. E Davi sai para a guerra com seus 600 homens, caminha, chega até lá. Mas só que os príncipes dos filisteus falam para ele assim: mas como a gente pode confiar em Davi? Ele matou o gigante, ele matou milhares junto com Saul. Será que a gente pode confiar em Davi? E eles falam, e Aquis volta para Davi e fala: Davi, infelizmente você não vai guerrear hoje, você vai ter que voltar para casa. E Davi pega seus 600 homens no dia seguinte e volta 3 dias de novo. Chega até Ziclag, a cidade está queimada, não tem mais habitante, os ismaelitas tinham pegado e levaram tudo. E Davi e seus 600 homens choram até perder as forças. A palavra de Deus diz que eles choram até perder as forças. 1 Samuel 36. E como será que Davi vai fazer para recuperar a família dele? Se está chorando, sem força, não tem nada. O nosso tema de hoje: enxugue as lágrimas, recupere as forças e volte a lutar. Amém? Amados, como é difícil uma palavra para você chorar tanto que perder as forças, você ter que enxugar as lágrimas, recuperar as suas forças e voltar a lutar de novo. É tão difícil quando acontece isso, porque Davi não tinha mais o que fazer, estava tudo perdido, mas ele lembrou que ele consultou a Deus. Davi vai, pega o éfode, consulta a Deus, e Deus fala: vai atrás, que certamente você encontrará e certamente libertará o seu povo. Amados, quantas vezes a gente precisa perder para a gente querer lutar, para a gente querer ganhar algo? Muitas vezes acontece isso, mas Deus nos ensina a lutar de volta e recuperar tudo de novo, amém? Amém. Mas vamos ver aqui, o que Davi teve que vencer para ele conseguir voltar a lutar, para ele recuperar as forças? Eu separei alguns tópicos aqui, e o primeiro tópico: os pensamentos e sentimentos de culpa. Porque Davi talvez pensava na mente dele assim: se eu estivesse aqui, eu não teria perdido minha família. Se eu estivesse aqui, eu tinha protegido minha família, eu tinha protegido o meu povo. Talvez Davi pensava assim. E a mente dele: mas a culpa é sua, porque você não estava aqui, você não deu conta de proteger sua família, de proteger os que eram seus. E Davi tinha esses pensamentos. Amados, todos nós tivemos ou temos pensamentos na nossa mente, pensamentos de culpa. Às vezes aconteceu algo lá atrás e vem um pensamento que fica te acusando todo dia na mente. Fica acusando. Por quê? Talvez a pessoa perdeu uma família, talvez a pessoa perdeu filhos, perdeu um bom trabalho, era próspero e se perdeu tudo. Talvez algo aconteceu para acontecer isso. Talvez circunstâncias da vida, ou um erro, ou algo assim, mas se perdeu
E a pessoa se culpa e se cobra todos os dias. E muitas das vezes, amados, as pessoas culpam Deus. Deus, por quê? Por que só comigo? Por que eu, Deus? Amados, Deus não nos acusa. Talvez a gente quer achar um culpado para aquilo, mas não é Deus. Amados, Isaías 43, 25 diz que Deus perdoa. A palavra diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, quando Jesus perdoa, Ele não acusa mais. Aquele pensamento acabou. Mas a Bíblia diz que o acusador é Satanás. Apocalipse 12:10 fala que o diabo é o nosso acusador, que ele nos acusa de dia e de noite. Então, às vezes, somos acusados por Satanás, por algo que aconteceu lá atrás. Então, a primeira batalha que a gente tem é com os nossos pensamentos e o sentimento de culpa. Amados, quantas pessoas têm pensamentos? A pessoa tem um pensamento assim: tira a sua própria vida, ou tira a vida do outro. Isso é um pensamento de Satanás. Mas tem outros pensamentos também que vêm na nossa mente. E desses pensamentos podem chegar até ter depressões, de tanto ficar lembrando. Depressão, muitas vezes, é excesso de passado. E a pessoa vem carregando aquela bagagem, vem carregando todos os dias. E aquilo fica na mente. Mas, vamos ver aqui. Amados, o diabo não traz apenas sentimentos de culpa. Ele traz pensamentos de prostituição. Ele traz pensamentos de adultério, para a pessoa tirar a própria vida. Ele traz pensamentos para a pessoa desistir do casamento, achar que não está bom. O diabo traz esses pensamentos. Mas quantas pessoas ouvem uma voz por dentro e falam assim: faz isso, e será que vem de Deus? Será que essa voz vem de Deus? Esse pensamento que está na mente de cada um agora, será que vem de Deus? Será que a gente tem um discernimento para discernir se é de Deus ou não? Porque muitas vezes Satanás usa muitos pensamentos para tentar tirar a atenção do povo de Deus. Amados, e se esses pensamentos que passam na mente de pessoas forem alimentados, esses pensamentos podem gerar o pecado, e o pecado levar à morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, amados, temos que cuidar primeiro dos nossos pensamentos. Cuidar o que pensamos, porque às vezes num pensamento a gente pode pecar contra Deus. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos. Amados, e esses pensamentos vão vir algumas vezes, mas temos que vencê-los no nome de Jesus. Amém? Porque Deus tem bons pensamentos para nós. Jeremias 29:11, porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem pensamentos bons para a nossa vida. Deus pensa bem da gente. Amados, se tem alguém aqui que tem um pensamento, repreende em nome de Jesus. Começa a pensar algo bom, que Deus vai nos moldar cada dia. E Davi, depois que vem com seus pensamentos e o sentimento de culpa, Davi enxuga as lágrimas, recupera as forças e consulta a Deus. Depois que passou todos aqueles pensamentos na mente de Davi, que o povo queria matar ele a pedrada, porque a culpa é de Davi, ele que nos guia, a culpa é dele. E depois que Davi consulta a Deus, 1 Samuel 38. E Deus diz para prosseguir, que certamente ela alcançará. E Davi vai à procura dos amalequitas. E Davi vai atrás dos amalequitas agora. Davi já venceu o primeiro estágio, que era ele mesmo. Muitas vezes, amados, a gente tem que nos vencer dia após dia, porque a gente levanta com tantos pensamentos ruins na mente. O primeiro pensamento é quando a gente levanta cedo e fala assim: hoje eu não vou trabalhar não. Mas aí seu patrão vai olhar assim: você não vem não? Amanhã você vai lá para... É isso que acontece. Primeiro pensamento, você está dormindo um soninho bem gostoso, aí o telefone desperta lá, e você: ô Jesus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Eu acho que todo mundo vai assim com essa animação, né? Tem uns que vai amarrar, que a cara deles fica até umas 9 horas assim, daí ele vai acordar direito. Mas o primeiro pensamento que temos que vencer somos dentro de nós. A primeira coisa que temos que vencer
estamos dentro de nós. Amados, fala também que ele chegou no ribeiro de Besor, mas o cansaço bateu em 200 homens de Davi. Ele tinha 600. 600 era um número que não era tão considerável, porque só os que escaparam do outro eram 400. Então imagina quantos guerreiros teria o povo ismaelita. Se com 600 o negócio não estava bom, perdeu 200, ficou mais complicado. Mas Davi e seus homens chegam no ribeiro de Besor, provavelmente cansados, que eles tinham feito uma trajetória de 3 dias de volta da guerra, que eles não lutaram, mas eles lutaram 3 dias. Provavelmente estariam cansados, exaustos e choraram até perder as forças. Aí ficaram mais exaustos ainda. Mas só que Davi tinha uma promessa. Davi tinha consultado a Deus. E quando tem promessa você pode ir, porque a vitória é certa. E Davi consulta a Deus, toma a decisão e atravessa o ribeiro. Eu tentei pesquisar para ver a largura e a profundidade do ribeiro, mas não encontrei muita coisa. Mas no dia que eu encontrar essa oportunidade, eu falo para cada um de vocês, amém? Amados, então Davi tinha uma promessa. Quando a gente tem promessa, não importa a quantidade a favor ou a quantidade contra. Não importa se você vai passar pelas águas, pelo fogo, pelo vento, por onde quer que seja. Se você tem a promessa, Deus é contigo, amado. Deus pode fazer o impossível na nossa vida. E Davi contou com isso. Isaías 43, 2 diz assim: quando passar pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Amém? Então, amados, toda vez que tiver que passar pelo fogo, pelas águas, Deus está conosco. Toma posse dessa palavra e leva a você, porque Deus vai te guiar sempre. Amém? Amados, então, talvez a situação na vida de cada um está crítica, está difícil, mas continua crendo, amados. Porque aquele que fez a promessa não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir nas nossas vidas, amém? Então Davi já venceu o primeiro estágio, que era a própria mente, os pensamentos e a culpa que eles estavam tentando colocar sobre ele. E venceu o cansaço, e venceu as águas do ribeiro. E então, amados, muitas vezes devemos enxugar nossas lágrimas, recuperar nossas forças e voltar a lutar. Amém? E depois que Davi vence esses 2 primeiros pontos, Davi tem que lutar contra os amalequitas, porque sem luta não tem vitória. E fala que Davi chegou lá, 1 Samuel 30, 16 e 17. Davi e seus homens encontram os amalequitas, e a palavra de Deus diz que Davi sai e fere os amalequitas, do crepúsculo da tarde até o outro dia. Eu fui pesquisar crepúsculo, existe 2 significados: crepúsculo matutino e crepúsculo vespertino. Algumas traduções falam que do crepúsculo vespertino, que é da tarde de hoje até a tarde do outro dia. Para quem estava cansado de uma viagem tão grande, Davi veio e lutou um dia contra os amalequitas, e Deus deu a vitória para eles, amados. Amados, então continua lutando. Luta pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos. Talvez agora é hora de a gente começar a lutar novamente. Talvez a gente já lutou tanto para trazer nossos filhos, nossos parentes para Cristo, e está quase chegando a hora e a gente quer desistir. Se a gente for imaginar, se Davi tivesse desistido quando ele começou a ser perseguido, ou se ele tivesse voltado e continuar chorando e tivesse desistido, não tivesse consultado a Deus, talvez Davi tinha sido apedrejado e não chegaria a ser rei. Então, amados, tudo tem um processo na nossa vida. Tudo tem um tempo. Todos os momentos se levanta algo contra a nossa vida. Mas a gente tem que prosseguir. A gente não pode parar. Então, se tem alguém querendo parar, não pare. A vitória está perto. Continua crendo nesse Deus, amém? Amados,
Deus já nos prometeu a vitória, que em tudo seremos vencedores, mas vai ter lutas para lutar todos os dias, vamos ter que superar e nos fortalecer. Na maioria das vezes a gente vai ter que superar nós mesmos, porque muitas vezes nós que não conseguimos ter a vitória, Deus já prometeu a vitória para a gente. Primeiro João 2,25 diz que a promessa é esta, a vida eterna. Mas cabe a gente lutar cada dia, lutar contra nós mesmos, lutar contra o mundo. Cabe a gente começar a lutar para vencer, porque a promessa está na nossa vida. Então vai da gente decidir. Amados, mesmo cansados, Davi e os 400 homens lutaram contra os amalequitas. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus que nos fortalece, Deus que supre todas as nossas necessidades. Amados, Davi conseguiu com seus homens buscar a família, filhos, e não faltou nada. Mas depois de vencer, Davi teve que vencer outra batalha. Mas ele já tinha vencido, já tinha recuperado tudo. O que ele poderia vencer de novo? O orgulho, amados. 1 Samuel 30:22 diz que os filhos de Belial que estavam com Davi não queriam repartir com os 200 que ficaram na rebelião. Eles não queriam. Eles estavam orgulhosos de si mesmos porque eles teriam conseguido. E Davi teve que vencer o orgulho. Muitas vezes é o orgulho que a gente tem que vencer na nossa vida. O orgulho de se quebrantar diante de Deus. Fala: Deus, me ajuda, Pai. Deus, me socorre, Senhor. Deus, eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar meus pensamentos, Senhor. Me socorre. E Davi teve que quebrar o orgulho. Porque seria fácil ele voltar lá e falar assim: não, a gente ganhou tudo, vocês não foram, vocês ficaram aí, estava cansado, é tudo nosso. Mas Davi dividiu em partes iguais com todos aqueles, mesmo com os 200 que não conseguiram atravessar o ribeiro. Davi decidiu eu repartir. Ele tirou o orgulho do coração deles. Amados, na maioria das vezes, como estamos na prova, somos pessoas passivas, humildes. Mas quando vencemos, ficamos soberbos. A maioria das vezes, as pessoas quando estão na prova são humildes. Ela fica ali, ela tem humildade para receber a oração. Ela tem humildade para vir, para receber a oração, para ser curada, para restaurar o casamento. Ela tem humildade. Mas quando passa aquilo lá, a pessoa fica soberba. Eu já recebi a minha cura. Eu já recebi o meu milagre. Eu já recebi de Deus. E Deus não edifica nessa parte, amados. Não, onde será que fica Deus? Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, todas as vezes que a gente decide ser humilde diante de Deus, Deus nos dá graça. Mas Ele resiste quando somos soberbos. E Davi foi humilde porque sabia que Deus tinha dado a vitória para ele. 1 Samuel 30:23, ele fala que Deus que deu a vitória. O que o Senhor nos deu. Então não foi Ele que venceu, foi Deus que deu. Que tem muitas coisas que é Deus que nos dá, amados. Tem muitas vezes que com a força dos nossos braços a gente não consegue fazer nada. Nada. Só Deus que nos dá a vitória, amém? Amados, e o orgulho é algo que temos que vencer dia após dia. Todos os dias temos que vencer o orgulho. Às vezes Deus nos capacita em algo a mais e a gente quer ficar soberbo, altivo. Todos os dias temos que vencer o nosso orgulho. Amados, Mateus 23:12, a palavra diz assim: e ao que a si mesmo se exalta será humilhado, e ao que a si mesmo se humilha será exaltado. A palavra diz que os humilhados serão exaltados, mas não que os exaltados serão exaltados. Amém? Então que possamos ser humildes para receber o que Deus tem na nossa vida, amados. Amados, e para a gente concluir aqui, podemos concluir que quando organizamos nossos pensamentos, nos livramos da culpa, superamos os cansados
e as águas contrárias, e vencemos nossos inimigos e quebramos nosso orgulho, somos humildes para receber o que Deus tem para a nossa vida. Toda vez que a gente começa vencendo nós mesmos, a gente é humilde para receber de Deus. Todas as vezes, amados. Amados, que possamos ser igual a Davi, que mesmo na situação não favorável, nunca desistiu dos sonhos e de buscar sua família de novo. Talvez tem pessoas desanimadas que estão pensando em desistir da família, dos filhos que dão muito trabalho. Mas Deus diz: se anime no Senhor novamente. Enxugue as lágrimas, recupere as forças e volte a lutar. Que tem uma luta para vencermos todo dia, amados. Que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principados e potestades desse mundo. O nosso maior inimigo é o diabo, como disse em Apocalipse 12:10. Mas em Apocalipse 12:11 diz que ele já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Então toda vez que ele tentar a sua vida, você já foi vencido pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Porque Deus é que nos dá a vitória. Amados, a nossa família é bênção de Deus. Não desista, insista, lute mais. Lute um pouco mais. Ame a sua família, amados. No mundo que a gente vive é tão difícil amar. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Decida amar, amados. Tem casamentos que estão por um fio e Deus fala assim: ama um pouquinho mais. E a pessoa fala: mas o amor acabou. É mentira que o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba. Que o amor tudo vence, tudo supera, tudo suporta, amados. Vamos decidir amar. E Davi amava a sua família e lutou por ela. E enfrentou os pensamentos, a culpa, o cansaço e as águas contrárias do ribeiro. E os amalequitas ainda por cima. Amados, como se a gente colocar na nossa mente, como será que foi essa luta? Porque eles eram 400 e os que fugiram foram 400. Será quantos amalequitas que eles tiveram que vencer? Será quantos deles eles tiveram que ferir a espada? Se a gente for olhar aos nossos olhos, isso é improvável. Mas aos olhos de Deus tudo é possível. Aos olhos de Deus o inimigo que se levantar vai cair. Amém? Mas independente do que tem passado, ouvido, não desista. Continua lutando. Nunca pare de lutar por sua família, filhos, seus objetivos. Lute para dar um futuro melhor à sua família. Amados, luta com todas as suas forças. Porque se você perder sua família, você não vai encontrar outra do mesmo jeito. Como a gente viu no começo, muitas pessoas até hoje têm os pensamentos: por que, Jesus? Por que eu perdi aquela pessoa? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por quê? E depois que se passa, mas depois que se perdeu, não se recupera mais. Então a nossa mensagem hoje: nunca pare de lutar por aquilo que você acha que Deus tem para você. Mesmo que você esteja cansado, desanimado, Davi nos mostrou aqui que quando Deus nos dá o comando, quando tem a promessa de Deus, a vitória é certa. Quando Deus dá um comando, somos vitoriosos. Às vezes tantas pessoas desistem da família, dos filhos, dos sonhos, do propósito que colocou diante de Deus. E a palavra de Deus: não pare de lutar. Caminha mais um pouco, dá mais um passo. O pastor conta de uma tripulação que saiu pelo Ártico e chegou lá, deu uma geada muito grande e travou o navio. E o guarda falou assim: alguns pontos aqui tem um ponto que a gente pode se comunicar com as outras pessoas, que tem ajuda. Mas o povo tinha comida e ele reuniu a tropa: quem vai querer ir e quem vai querer ficar? Os que ficaram lá morreram de fome. E o pastor conta que só aquele homem conseguiu. Ele perdeu os pés, mas só que quando ninguém tinha mais, ele tem uma picareta, ele dá mais e fala assim: eu posso dar mais um passo, eu posso dar mais um passo. E aquele homem de passo em passo ele conseguiu vencer aquele errado e sobreviveu para contar a história. Então, mas do que a gente precisa?
para a gente lutar mais pela nossa vida, lutar mais pelos nossos filhos, lutar pela nossa igreja, lutar pelos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque pregamos aqui que 2025 vai ser um ano de bênção. Mas para ter vitória tem que ter luta. Para a gente vencer, a gente tem que lutar dia após dia. Talvez é um leão todos os dias que a gente tem que matar. Mas vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Reanime-se, amados. Volte a lutar. Volte a fazer planos, projetos. Muita gente que tinha muitos projetos em 2024, em 2025 já acessou eles. Por quê? Porque o inimigo fez a pessoa para acreditar que ela não consegue. Mas quando cremos em Deus, Marcos 9:23 diz que tudo é possível que crê. Lucas 1:37 diz que para Deus não é impossível. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, se coloque de pé. Talvez Deus fale essa noite: não desista, continue lutando, porque a vitória está perto. Não pare de lutar, amados. Luta com todas as suas forças. Em João 10:10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amados, esse ladrão aqui fala do ladrão normal, mas possamos colocar Satanás no lugar dele, porque ele só vem para matar os seus sonhos, para destruir o que você tem e para roubar tudo que você tem, é roubar as tuas bênçãos que o Senhor te deu, amados. Então, amados, vamos cantar um hino. Não pare de lutar. Amém? Josué, eu e minha casa serviremos. Dá mais um passo.
Continua lutando. Não deixe o cansaço bater. Não deixe os inimigos tripudiar contra você. Seja forte. Confie em Deus, amados. E eu creio que Deus vai trazer a vitória. Não para de lutar. Luta pelos seus filhos. O nosso tema desse ano, Malaquias 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. Então Deus vai converter os nossos filhos, amados. Tantos filhos que precisam de conversão, e tantos pais também, amados. E talvez Deus vai usar a nossa vida, amados. Seja um instrumento de Deus nessa terra. Deixa Deus usar a tua vida. Não pare, não desista, luta, dá mais um passo. Confia mais uma vez, acredita que Deus tem o melhor para a nossa vida, amados. Amados, se a gente não confiar em Deus, a gente não vive o sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. Deus tem algo grande para fazer na vida de muitas pessoas aqui, amados. Continua lutando. Se eu chamar pessoas aqui na frente, será que tem alguma pessoa que tem a disposição de falar assim: eu quero, eu não vou parar de lutar, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelos meus filhos? Será que tem alguém que queira receber essa oração? Se tiver, eu convido você a colocar-se aqui na frente. Amém, amados? Vamos orar, Jesus. Você que for aí atrás, estenda as suas mãos para cá. E você que está aqui na frente, fala assim comigo: Senhor Deus e Pai, me perdoa por eu querer desistir, por eu querer parar de largar minha família, por eu querer parar no caminho, por eu não suportar o processo, Jesus. Me perdoa, Jesus. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, abençoa a minha vida com todas as bênçãos enriquecedoras, que enriquece e não acrescenta dores. Senhor Jesus, eu entrego a Ti todas as minhas batalhas e declaro que eu sou vencedor, porque o Senhor é comigo. Por onde eu for, por onde eu andar, o Senhor vai estar comigo. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu declaro cada pessoa que está aqui, Pai, como a vencedora de Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu declaro que tudo que atrapalha a vida dela vai cair por terra em nome de Jesus, Pai. De todo agir, Pai, que tentou atrapalhar os planos, os sonhos dela, vai cair por terra em nome de Jesus. Senhor, eu declaro as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dor, Pai. Pai, eu declaro essas pessoas revigoradas para Cristo Jesus, Pai. Que esse cansaço vai passar em nome de Jesus, Pai. Que esse desespero vai cessar em nome de Jesus, Pai. Cada coração que está aqui, que está angustiado, Pai, tira essa angústia em nome de Jesus, bate em retirada. Deus Santo, abençoe cada vida que aqui está, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados em nome de Jesus, Pai. E declaro que cada pessoa que está aqui, ela e a casa dela vão servir a Jesus Cristo Nazaré. Os filhos delas vão ser herança do Senhor, Pai, vão ser bênção em nome de Jesus, Pai. Pai, eu declaro que a geração dela, Pai, vai ser abençoada. Que eles vão levar o nome
do Senhor Jesus a todo lugar nessa terra. Pai, em nome de Jesus, assim, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amados, dê uma pausa a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados.